Oi, gente, hoje eu vou falar sobre o ótimo Vidas Trans. Eu já comprei esse livro na Feira do Livro. Eu já tinha ouvido falar, queria ler, ele foi lançado em 2017. E ele fala justamente 4 pessoas trans, 2 homens e 2 mulheres, contam suas histórias nesse livro. Então, para começar, eu vou começar falando um pouquinho da a Mara Moira. Ela nasceu Omar e ela fala que, vou falar só um pouco indicada pra não ficar muito longo. A Amara, deixa eu falar quem é a Amara. A Amara, essa aqui. Ela nasceu Omar e no início, é claro, e sempre tem uma grande dificuldade das pessoas assim aceitar a transição. Por exemplo, uma mulher trans, ela é uma mulher trans, é uma pessoa que nasceu com o sexo masculino, deram um nome masculino, mas ela se identifica, se vê, se encontra como mulher, que é o caso da Amara. Ela conta que ao longo da história dela, ela é professora. Daí ela aqui que na época, que nos anos 80, a Roberta Close fez a cirurgia de... Ela admirava muito a Roberta Close. E as pessoas não entendiam o porquê, achavam que ela era gay só, um homem gay. Tipo, porque ela fez cirurgia de redesignação sexual. E aqui até ela fala pra gente falar, né? Não falar mais mudança de sexo. Mudança de sexo não se fala mais. É redesignação sexual. E daí ela falava que admirava muito a Roberta Close, né? Por ter... E naquela época a cirurgia era proibida aqui no Brasil. Eu acho que ela fez pra fora, com certeza. E essa cirurgia eles viam como uma lesão corporal. Por um bom tempo ficou como uma lesão corporal, fazia a redesignação de sexo. Então ela conta aqui um pouco da história dela, que no início era difícil, que ela começou a falar para os pais dela que se fosse, ela falou pro pai dela, se fosse muito e eles não aceitassem, fosse impossível para eles viver com ela ia embora. Daí o pai dela falou que não, que tava difícil, mas eles iam se acostumar. E a Mara, ela começava a transição, começava a tomar hormônios e voltava atrás várias vezes. Por preconceito, principalmente, às vezes ela namorava gostava de namorar uma menina, ela assumia uma identidade mais masculina. Então ela voltava várias vezes até decidir fazer realmente a transição. Então, os pais dela, isso foi difícil para a avó dela aceitar também, mas eles acabaram aceitando e ela até se emociona a chorar, dizendo que o pai dela chama ela, todos da família chamam ela para Mara, só que às vezes o pai dela se engana e fala a ele. Mas ela diz que é uma coisa de mais de se acostumar. Então, e é bem importante falar aqui que se fala no livro que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQI+. E, bom, vou falar um pouco se teve a aceitação. E só que ela fala assim que ainda sofre muito preconceito e humilhação. Por exemplo, quando na época que ela não tinha o nome no CPF não, na carteira de identidade. Então um policial queria humilhar ela, pegava e ficava chamando ela de senhor, botava o RG dela assim no rosto dela. Então, tipo, ela disse que nunca tinha passado por humilhação assim antes quando era um homem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o João Neri. O João Neri aqui. Ele é um homem trans, ele tem 67 anos e ele foi se descobrindo aos poucos. Também conta que isso é tipo... Não, eu sempre meio que não gostava assim, daquelas coisas convencionais de menina. Mas então, ele sofreu muito na época da ditadura, quando ele tinha 14 anos, nos anos 60, o pai dele se exilou, teve que se exilar, porque o pai dele era um líder do sindicato, se eu não me engano, ele era um aviador. A irmã dele também teve que se exilar, só voltando em 1979. E ele também foi perseguido pela ditadura, porque ele era um líder estudantil. Então ele fala dessa fase difícil da ditadura.
E também que ele fez a cirurgia de retirada da mama e de retirada dos órgãos reprodutores femininos. Mas aqui, pelo que entendi, ele não fez a redesignação sexual, ia fazer, mas não fez. Ele é casado há 21 anos com essa mulher e com uma mulher. Então ele lançou esse livro, que é o Viagem Solitária, sobre a história dele. E esse livro ele ficou muito conhecido com esse livro. Ele foi chamado para dar entrevista de frente com Gabi. E a Glória Pérez, ela, autora de novelas, escritora, ela tomou conhecimento, ela ia fazer a novela dela, Força do Querer, que inclusive está repetindo agora, sobre uma mulher trans. Mas depois que ela leu o livro do João, ela decidiu fazer sobre um homem trans, e tem a história da Ivana. Vocês se lembram da Ivana? Na verdade, no final, ela é Ivan, ela faz a transição. Então, e ele fala que ele é muito ativista nessas questões. Ele fala que há muita demora nas cirurgias de redesignação. Tem pessoas que estão esperando há 10 anos e sofrendo. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um, porque falar um pouquinho da Márcia Rocha. A Márcia Rocha, ela fala aqui que ela nasceu Márcio. E assim, ela fala assim que ela conseguiu assim fazer a transição. No início ela só se vestia de mulher, ela se casou com uma mulher, assim, ó. As pessoas às vezes não entendem, pensam assim que como ela é uma mulher trans, então ela vai automaticamente gostar de homem, mas isso não quer dizer, porque orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes. Orientação sexual é por quem eu me atraio, homem, mulher, não importa. Mas assim, identidade de gênero é quem eu sou, se eu me sinto como mulher, como homem, como os dois. Então ela é uma mulher trans, mas que gosta de mulheres. Então ela se casou. No primeiro casamento ela só, acho que era o segundo, ela teve 2 casamentos, ela queria muito ter filhos. Ela teve uma filha, a mulher, e só que a mulher dela, ela se vestia assim na época quando ela ainda não tinha se assumido, quando ela era ainda Márcio, gostava de se vestir de mulher, e a mulher deixava, né, ele dava vazão às vontades dele. Mas isso já era assim, tipo, quando ele era homem, né, ela deixava, né, tá ok. Ela não entendia que, na verdade, a Márcia era uma mulher trans. Então, quando ela começou a tomar, a Márcia começou a tomar hormônios e deixar o Márcio, que era o homem que ela era pra trás, ou era Marcos. Então, a mulher dela começou a não gostar, porque ela disse que gostava de homem. Achava interessante esse travestir, como ela fala assim que ela é uma mulher trans, uma travesti, porque ela não quis fazer a cirurgia de redesignação sexual. Então as pessoas acabam confundindo orientação com identidade de gênero. Então tu pode ser homem ou mulher e a orientação sexual é por quem tu se sente atração. Então ela se separou dessa mulher dela, se não me engano, ela teve 2, que ela foi casada. E ela pensava assim que seria difícil encontrar uma outra mulher que aceitasse ela como ela é, como assim o exterior feminino, mas que não fez a redesignação sexual. Mas no final ela encontrou, ela é casada hoje com uma mulher. E aqui ela fala também dos percalços e das dificuldades, né? E ela também é bem ativista na questão das pessoas, das pessoas trans. Por exemplo, ela era advogada, fez uma parceria para fazer o Trans Empregos, que é uma plataforma para ajudar pessoas trans a arrumar empregos, porque ela fala assim que ela foi uma pessoa que sempre teve privilégios. Por exemplo, porque ela sempre teve apoio das pessoas que ela ama. Pude me assumir porque possuía uma estrutura financeira social adequada para isso, porque tinha condições de enfrentar o que estava por vir, e porque aquele era o momento certo para tal. Fui privilegiada de poder fazer essa escolha, porque sei que nem todas, infelizmente, podem. Então ela reconhece que ela teve assim mais oportunidade de levar uma vida mais confortável
e apesar do preconceito de poder fazer o que ela queria. O último caso, o último que eu vou falar, só vou falar um pouquinho, é o T. Brent. Ele é modelo, ele fala que conta assim que a família sempre nasceu Teresa, sempre tentava empurrar vestidinhos e botou ele no balé, mas ele sentia que isso não era pra ele. E quando ele era adolescente, os colegas dele perguntavam se ele era lésbica, que não tinha problema, ele ser sapatão, mas ele ainda não tinha se encontrado, não sabia que era um homem trans. Isso só veio um pouco mais tarde. Então hoje ele é um modelo, se vocês olham o Instagram do T. Brent, ele é muito bonito. E ele tem 24 anos e ele faz oficina de atores, eu acho que ele já atuou. Eu não sei, eu ouvi falar que ele ia fazer uma participação na novela da Força do Querer, mas eu não vi se ele realmente participou, sabe? Então a gente eu acho, é só uma pincelada um pouco dessas histórias, mas é um livro muito bom. Eu gostei bastante. Eu acho que essa é a última resenha do ano, estamos no dia 23. Porque eu tô, agora você que eu tô lendo, porque agora eu tô relendo As Meninas da Esquina, acho que é a terceira vez que eu leio esse livro. Eu fiz várias releituras, aproveitando que eu tenho bastante tempo para ficar em casa. As aulas acabaram agora, então eu não acho que eu vou conseguir, ele é bem volumoso, ler ele até antes de janeiro, mas quem sabe, né? Mas então, se for isso, então, se essa é a última resenha do ano, Vidas Trans, eu vou pegar um outro livro para ler, porque eu sempre faço assim, eu pego uma releitura e às vezes eu pego, junto com o livro principal que eu tô lendo, uma releitura. Então eu vou pegar algum dos livros novos que eu comprei na Feira do Livro. Esse da Vidas Trans era um. Então é isso, gente. Esse foi o nosso último vídeo do ano. Então desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Apesar de ter sido um ano bastante difícil, né? A gente espera que ano que vem seja bem melhor para todos nós. É um ano que teve muito luto, muita tristeza, mas muita luta. Então, seguimos e se a gente não se vê esse ano, a gente se vê ano que vem, em janeiro.